Olá, vamos lá começar a nossa primeira aula já falando sobre algoritmo. Bem, é um vídeo curto, é uma aula bem curta que eu vou tentar passar para vocês o que é algoritmo para a gente começar a criar aquela base que a gente falou no vídeo anterior, certo? Todo mundo já deve ter pelo menos uma vez ouvido falar em algoritmo, ainda mais agora nesses tempos que o Facebook está tendo que explicar por que seu algoritmo está fornecendo dados dos seus usuários para outras empresas, né? Ou o YouTube que mudou seu algoritmo no que se diz respeito à mineração dos produtores de vídeo, a própria Google que tem no seu algoritmo a escala de quem vai aparecer primeiro, seu algoritmo de busca, ele diz quem vai aparecer primeiro e a gente que coloca conteúdo na internet, a gente tem que entender como o algoritmo do Google, o algoritmo de busca do Google funciona para a gente conseguir um posicionamento melhor na busca dele, para quando a pessoa procurar, vamos supor, curso de programação, o conteúdo que eu coloquei na internet aparecer lá pelas primeiras páginas, porque ninguém vai lá na busca, lá na quinta página de busca do Google, né? Então é isso. Bem, para entender esses algoritmos, a gente primeiro tem que entender o que é um algoritmo. Bem, então, nesse caso, eu peguei aqui duas definições de algoritmos, duas que eu mais gosto. Né? A primeira diz que algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. E o legal dessa primeira definição é isso: visa atingir um objetivo bem definido. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, ó, um objetivo bem definido. Isso é muito importante para quem está fazendo um algoritmo, porque é o primeiro passo de um bom algoritmo, é saber bem onde quer chegar, o ponto que se quer atingir. Então, essa definição é muito legal por causa disso. Segunda definição diz que o algoritmo é uma descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Tipo uma receita de bolo, né? O que é uma receita de bolo? É uma descrição de uma sequência de passos. Vai pegar farinha, vai pegar manteiga, vai pegar em tal quantidade, vai misturar, vai bater, vai reservar o recheio para depois. Vê que numa receita de bolo tem exatamente isso daqui, uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Então, quando a gente vê uma receita de bolo, e a gente segue essa receita de bolo e o bolo sai bacana, gostoso, bonito, é um algoritmo bem feito. Se a gente erra na receita de bolo, vamos supor, esquece de colocar manteiga nos ingredientes, o bolo já sai solado. O algoritmo funcionou? Funcionou, mas com bolo solado, eu não quero um bolo solado. Meu objetivo é bem definido, eu quero um bolo fofinho, gostoso, bacana. Então, eu preciso de um algoritmo bem feito, bem testado. É isso. Exemplo de algoritmo, eu acabei de falar a receita de bolo, mas se você colocar na internet algoritmo da lâmpada, você vai ver que é um exemplo muito usado. É um exemplo muito usado o algoritmo da lâmpada. Todos os cursos, os professores gostam de dar uns 5, 10 minutos para os alunos fazerem o seguinte exercício. Escreva passo a passo, vamos supor, tem um robô aqui do meu lado, e eu quero que esse robô troque a lâmpada. A lâmpada queimou, eu quero que ele troque a lâmpada. Então vamos começar a programar a tarefa para esse robô. Como que ele vai trocar a lâmpada? Então, se você quiser dar um pause no vídeo agora, você começa a escrever. O que o robô tem que fazer para trocar a lâmpada? Você escreve o que o robô precisa fazer para trocar essa lâmpada. E agora vamos comparar com o exemplo que eu peguei e coloquei aqui e vamos conversar sobre ele. Bem, aqui a pessoa colocou o seguinte. Primeiro passo, o robô deve pegar uma lâmpada. Segundo passo, pegar uma escada. Terceiro passo, posicionar a escada debaixo da lâmpada. Aí ele desliga o interruptor, depois ele sobe na escada com a lâmpada na mão, retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova,
desce da escada, testa o interruptor, guarda a escada e joga fora a lâmpada queimada. Legal. Mas vamos olhar esse algoritmo. Primeiro passo é para o robô pegar a lâmpada nova. Segundo passo, ele pegar a escada. Bem, aí a gente já vê que o robô vai pegar a escada com uma lâmpada na mão, né? Primeiro passo já dá para pegar a lâmpada nova, o segundo ele pega a escada. A gente entende que o robô já está com a lâmpada na mão. Já dificultou um pouquinho para o robô. O que era legal? Primeiro ele pegar a escada, depois posicionar a escada debaixo da lâmpada, desligar o interruptor, aí sim ele pega a lâmpada nova. Depois que ele desligou o interruptor, ele pega a lâmpada nova para subir a escada com a lâmpada na mão. Não é isso? Para facilitar isso daqui, para facilitar esse passo 1 deveria estar aqui. Correto? Concordam comigo? Então tá. Ele retira a lâmpada queimada, coloca a lâmpada nova, desce da escada, testa o interruptor, guarda a escada. Ele já partiu do princípio aqui, e aqui não tem o mérito de estar certo ou errado, a gente está só debatendo sobre esse algoritmo feito aqui. Aqui ele partiu do princípio que deu certo, que a lâmpada funcionou, né? Ele testou o interruptor e deu certo. Bem, aqui tem um porém. Testar no interruptor, aqui vem para uma decisão. Aqui o legal, o algoritmo tem uma decisão. Qual é? Funcionou? Sim. Então segue o passo 10. Não funcionou? Volta para o passo 1. E refaz com uma outra lâmpada. Tá certo? Até ele conseguir passar nessa decisão aqui de tá ok, de a lâmpada acendeu. E aí ele passa tudo. Legal? Então, ó, tá aqui um algoritmo bem simples que você fez aí, compare com o seu, começa a debater e começa a fazer a seguinte pergunta: esse algoritmo serve para tudo, para todas as lâmpadas queimadas? A gente já vê que não, essa lâmpada deve estar no teto, né? Se for a lâmpada do abajur, eu não preciso da escada, né? Então, há esses pontos que tem que ser pensado. O algoritmo é por uma função bem definida. Qual é? Algoritmo da lâmpada do teto. Não é para a lâmpada do abajur, não é da lâmpada do aquário, não é para a lâmpada da geladeira. Algoritmo é feito por um objetivo bem definido. O algoritmo da lâmpada não é para qualquer lâmpada, é para a lâmpada do teto, né? Da lâmpada do teto que não tem um lustre, né? Esse caso aqui, porque senão, quando ele sobe na escada, aqui no passo 5, ele já não pode passar para o passo 6, que é retirar a lâmpada. Ele tem que primeiro retirar a proteção que tem na lâmpada. Então, assim, por isso que eu gosto daquela lá primeira definição, cadê lá a primeira definição, que diz que o objetivo tem que ser bem definido. E aí esse algoritmo tá bom? Tá bom. Para o objetivo bem definido, que é trocar a lâmpada do quarto, que não tem um lustre lá protegendo a lâmpada, certo? Então é isso. Importante lembrar que algoritmo tem fim. Todo algoritmo tem que ter o início, as execuções e o fim, porque ele tem que mostrar um resultado. Ele não pode ficar num loop infinito, certo? Então o algoritmo tem que ter fim, sempre. Ele é finito, certo? Pode haver infinitos algoritmos para a solução de um único problema. Então, isso quer dizer que esse algoritmo que eu mostrei agora há pouco pode estar diferente do seu e ambos estarem certos. Um problema pode ter vários algoritmos para resolver. O que vai diferenciar é a velocidade de resposta. O algoritmo vai ter um fim, e o que vai diferenciar é que um vai chegar a esse fim, a essa solução desse problema, mais rápido do que o outro, certo? E isso é importante no sistema, a gente fazer algoritmos que dêem uma resposta rápida. E isso é que chama do sistema estar respondendo rápido, o sistema está rapidinho, é porque fazem
faz menos tarefas para chegar naquele objetivo, tá certo? Outro algoritmo tem que ser feito na linguagem de quem for executar. O que eu quero dizer com isso é que existe, assim como nós humanos temos várias linguagens, então a receita de um bolo que eu escrevi em português, o japonês não vai conseguir entender da mesma maneira que a receita de um bolo, do mesmo bolo que esteja escrito em chinês, né, o árabe vai olhar e não vai entender, não vai conseguir executar aquele algoritmo, aquela receita. No mundo da programação, isso também é verdade, né? A gente escreve um algoritmo em PHP e a gente escreve o mesmo algoritmo em C Sharp, né, em .NET e existem várias linguagens para escrever o algoritmo, tá bem? Então é importante, o trabalho está sendo feito numa linguagem, a gente está fazendo aquela linguagem. A gente pode misturar a linguagem para fazer um algoritmo. Entenda que num programa, num sistema, há vários objetivos para se chegar. E eu posso misturar sim. Eu posso pegar uma linguagem para chegar num objetivo, outra linguagem para chegar num outro objetivo. E quem estiver executando vai executar as duas linguagens e esses dois objetivos vai alcançar um objetivo maior. E aí o sistema vai funcionar normal, vai funcionar normal, certo? Então, um objetivo, um algoritmo. Dois objetivos, dois algoritmos. Os dois algoritmos trabalham na mesma linguagem? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é que o algoritmo, o conjunto de passos que eu vou escrever para chegar num objetivo, vai ser numa linguagem só. Tá bem? Não pode haver dúvida, ambiguidade nas tarefas. Então, o que eu estiver escrevendo, eu tenho que deixar bem clara. A lâmpada acendeu? Sim. Passo seguinte. A lâmpada acendeu? Não. Volto a executar o passo 1. Está bem definido. Não tem ambiguidade. Certo? A pergunta não está... A lâmpada está esquentando? Esse esquentando vai ficar uma dúvida sobre isso. Na ambiguidade já é uma dúvida, porque para mim quente é 100 graus, para uma criança de 3 anos 30 graus já é quente. Então, tá quente? A pergunta, se a pergunta fosse tá quente, ia ser tá quente para quem? Tá quente para uma criança? Tá quente para um adulto, certo? Então é uma pergunta que deixa dúvida, né? Mas assim, tem que ser tudo bem definido. E aí as tarefas não pode haver dúvidas, não pode haver ambiguidades, né, para ser executada, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Isso daqui foi só um resumo pequenininho, uma pequena aula do que é algoritmo. Na próxima aula nós vamos ter alguns exercícios, mais exercícios, e eu espero ver vocês todos lá, tá bem? Muito obrigado.